Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Musk manda a primeira indireta a Moraes após a vitória de Trump. É isso mesmo. O bilionário Elon Musk, em clara indireta ao ministro Alexandre de Moraes, voltou a destacar o sucesso do X, sua rede social no Brasil. Neste domingo, ele comemorou o fato de o aplicativo ser o mais baixado na categoria Notícias da Apple Store, afirmando: X voltou a ser número 1 no Brasil. A postagem celebra o retorno da plataforma ao topo após semanas de silêncio sobre o tema, justamente agora, após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. A rede social enfrentou restrições no país após decisão do ministro Alexandre de Moraes em 30 de agosto, que suspendeu o funcionamento do aplicativo por descumprir ordens judiciais de bloqueio de perfis classificados como antidemocráticos. O X só foi liberado em 8 de outubro, após cumprir as exigências e pagar multas por resistir às determinações anteriores. Durante o período de bloqueio, Musk criticou publicamente a decisão de Moraes, mas evitou menções ao X no Brasil nas últimas semanas. Enquanto lidava com a crise no Brasil, Musk se manteve ativo nos Estados Unidos, apoiando abertamente Donald Trump durante a eleição presidencial deste ano. Essa proximidade gerou especulações entre críticos de Moraes no Brasil, que imaginam possíveis repercussões internacionais para o ministro. Será que Elon Musk está preparando alguma bomba contra Alexandre de Moraes? Vamos aguardar, o tempo dirá. E Bolsonaro solta o verbo e desafia Mauro Cid. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao jornal O Globo e soltou o verbo. Ao ser questionado sobre a afirmação de Mauro Cid à PF de que foi elaborada uma minuta golpista para reverter o resultado das eleições em 2022, Bolsonaro desafiou o ex-ajudante de ordens. Abre aspas. O Cid que diga quem foi que preparou. Eu sempre fui contra qualquer tipo de ruptura institucional. O que se fala é que tem um rascunho de um documento. Cadê esse documento? O que é estado de sítio? Foi levantado isso. Como é que começa o estado de sítio? Com o presidente da República convocando os conselheiros da República e da Defesa Nacional, composto por gente do Executivo, da Câmara e do Senado. Foi tomada alguma providência para convocar os conselheiros? Não. O segundo seria o presidente mandar para o Congresso o pedido para decretar estado de sítio. Se o Congresso der positivo, aí o presidente assina o decreto. Não foi dado nenhum passo nesse sentido. Discutir a Constituição passou a ser crime. Fecha aspas, questionou Bolsonaro. A cruel, absurda e desumana perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados não tem fim. Jorge Serrão revela o plano do sistema contra o ex-presidente e afirma que militares estão PT da vida. Assista. Lula. Os militares estão PTs da vida com o seu espírito de vingança. Sim, não chega a ter uma crise militar, mas a insatisfação começa a ficar crescente dentro do Exército. O jornal O Globo revelou um fato curioso no fim de semana. Uma parte da cúpula do Exército ficou desconfortável com uma fala do seu comandante general Tomás Paiva em um curso de formação para 300 futuros comandantes da caserna no mês passado. E o assunto veio à tona agora. O incômodo foi causado por falas do atual comandante contra oficiais que foram punidos agora, por terem participado da era Bolsonaro. Mais especificamente, aqueles que são acusados de terem agido para praticar um golpe contra o governo de Lula. A coisa foi feia. O general Tomás Paiva criticou especificamente o coronel Bernardo Romão Correia Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, e o major Rafael de Oliveira. Esse trio chegou a ser preso e foi submetido a uma investigação sobre a trama para o tal golpe
de Estado do 8 de janeiro, que todo mundo já ouviu essa historinha, que é repetida o tempo todo pelos poderosos de plantão e ratificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O fato denunciado pelo Globo é que, na frente dos futuros comandantes, o general Paiva usou os três como exemplo dos caminhos que não devem ser seguidos no Exército. Paiva nunca escondeu sua visão crítica ao 8 de janeiro, que ele já chamou de terremoto político que tenta matar a coesão, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo e o orgulho à farda. O comandante do Exército tem repetido, e teria dito nessa reunião também, que é preciso separar o CNPJ do Exército daqueles CPFs de quem se envolveu na trama golpista do 8 de janeiro. Esse papo de golpismo do 8 de janeiro já deveria ter dado o que tinha que dar. Só que não, a coisa ainda continua feia e a previsão é de que vá piorar. E os militares estão, além de PTs da vida, com essa crítica do seu comandante a alguns oficiais, também muito PTs da vida, porque pode acontecer aí a prisão ou condenação de generais, de oficiais que atuaram no governo Jair Bolsonaro. Ainda em cima dessa tese do golpe, que o Exército, em vez de dizer, olha, não foi bem assim, não, já está no seu alto comando aceitando completamente aquilo que não é uma verdade histórica. Aquilo que, em pouco tempo, todo o Brasil vai constatar que foi a maior falha da nossa história, um dos maiores pecados jurídicos do Brasil. O 8 de janeiro, aliás, poderia ter sido evitado se o comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse colocado o Exército na Praça dos Três Poderes para dizer, não vai ter ocupação nem manifestação por aqui. A praça já estava cercada. Era facinho Lula ter feito isso. Por que ele não fez? Por que Lula não protegeu a Praça dos Três Poderes com o Exército no dia 8 de janeiro de 2023? Essa é a pergunta que pouca gente faz e que ninguém responde. Mas é fácil dizer, olha, foram os bolsonaristas que armaram um golpe de Estado para tirar o coitadinho do Lula que tinha assumido outro dia o poder. Essa é a historinha do Boitatá. Só que essa historinha do Boitatá está levando muitas pessoas a condenação e prisão. Já teve gente até que morreu por causa disso. Então a coisa deveria ser levada mais a sério, mas não está sendo. E agora vem o perigo, o que está irritando aí uma parte, é uma pequena parte, mas está irritando da cúpula militar. A possibilidade de condenação, de processo de condenação contra o próprio Jair Bolsonaro e demais oficiais que atuaram no governo dele, especificamente os generais Heleno e Braga Neto, generais de exército, 4 estrelas, que estão sendo acusados de participação na montagem do esquema golpista que iria derrubar Lula. Mentira, isso é mentira, mas o Supremo Tribunal Federal acredita nisso, o Ministério Público Federal também acredita nisso, então isso vai virar verdade, né? Se houver o momento para uma condenação, a oportunidade para isso. Qual é a ideia? O que está pegando? E no que Bolsonaro tem que ficar atento. Esse é o plano exatamente para confirmar a inelegibilidade dele para 2026. A intenção do sistema de poder no Brasil, a gente já disse aqui, mas é bom repetir porque tem gente que não acredita. É enquadrar Bolsonaro também nos artigos da Lei do Estado Democrático de Direito, os famosos artigos do Código Penal 359L e M, que punem quem atentar contra o Estado Democrático de Direito ou tentar promover golpe de Estado contra as instituições. E também se somaria a isso, para pegar os militares, o artigo 286 também do Código Penal, que foi incluído por essa lei do Estado de Direito, para quê? Para dar a noção de que quem incitar as Forças Armadas ou quem promover
a contrariedade delas contra os poderes constituídos e as instituições para promover algum golpe, isso também os torna passíveis de punição e de ação, condenação criminal. Então, a coisa não é brincadeira. Esse é o plano do sistema de poder no Brasil para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Só que a gente tem que lembrar, isso é parte de uma vingança. Se um país tivesse a mentalidade de pacificação de verdade, se os poderes estivessem comprometidos com isso, Lula ganhou a eleição, acabou. Vai ter, quem quiser ganhar dele ou tirá-lo do poder, teria que esperar a próxima, né? E nada, ninguém seria punido por nada disso. A vida seguiria normalmente. Mas no Brasil da vingança, não é assim que a gente está vendo, não é assim que aconteceu e nem vai acontecer. Então, todo cuidado é pouco. Pode vir aí uma condenação a Bolsonaro e aos militares que trabalharam proximamente dele, e o bicho vai ficar, não vamos dizer que ele vai pegar, mas que ele vai gerar uma insatisfação perigosa e desnecessária. Porque o momento era de termos Forças Armadas tocando o barco normalmente, ninguém se preocupando com nada, vida que segue para os funcionários públicos fardados, como eles agora estão preferindo há muito tempo ser tratados assim, né? Mas parece que não vai ser. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, porque no Brasil da vingança tudo pode acontecer. Só advirto que não vai acontecer nenhum golpe de Estado, porque as Forças Armadas, desde lá atrás, não têm a vontade de fazer isso. E golpe de Estado, o 8 de janeiro não foi golpe de Estado, porque para ter golpe de Estado precisa ter a Força Armada, muita gente armada querendo dar um golpe, você tem que ter um certo apoio parlamentar para dar sustentação a esse golpe e tem que ter a efetiva intenção e tomada do poder, coisa que não aconteceu na baderna do 8 de janeiro. Repito, quem promoveu de verdade essa baderna? Esse daí está realmente punido? Pois é, são questões que ficam sempre sem resposta. Rodrigo Constantino alerta a reação de Trump e Elon Musk contra a ditadura no Brasil. Veja o vídeo. Eu sei que os ministros do Supremo andaram mandando recadinhos pelos seus assessores informais de que estão muito tranquilos, de que nada muda, fazendo até piadas, né? Quem vai ser o primeiro a perder o visto com a vitória do Trump. Mas no fundo, eles não estão tranquilos não. E olha, algumas coincidências começam a surgir. O Eduardo Bolsonaro, que é muito próximo do Trump e tem dado um recado de que o presidente eleito está atento ao Brasil, né? Soube já, por exemplo, que o Lula o chamou de nazista, né? O caso do Felipe Martins vai ser uma prioridade. É um caso muito absurdo, uma prisão arbitrária que teve como pretexto aquele papo de que ele entrou nos Estados Unidos, sendo que ele não estava proibido de viajar, mas foi interpretado como uma possível fuga, ele poderia sair do país, então justificaram a prisão abusiva dele, né? E teve uma reportagem, muitas aspas aí, né? No Metrópolis, assinada pelo tal do Guilherme Amado, que serviu justamente como pretexto para a decisão do Alexandre de Moraes. Vejam as coincidências. O caso do Felipe Martins é um caso que vai ser olhado com carinho pelo Donald Trump, porque houve alguma autoridade americana envolvida em algum tipo de adulteração criminosa dos registros de entrada dele nos Estados Unidos, e o Guilherme Amado picou a mula, não sei se pediu para sair ou foi demitido, do Metrópolis, que foi onde ele publicou essa sua matéria, digamos assim. Pode ser uma incrível coincidência, ou pode ser que a turma que deixou rastros começa a ficar um pouco preocupada, porque sabe que vem agora um governo aí querendo fazer a limpa, declarou guerra ao Deep State, ao establishment, principalmente ao establishment corrupto, que aparelhou as instituições de Estado e que usou isso para perseguir a direita, censurá-los e, eventualmente, até mesmo prendê-los, não é mesmo? Ou indiciá-los. Então a coisa não vai ficar tão tranquila assim para quem no Brasil acha que pode brincar de cúmplice de crimes
internacionais e depois curtir a praia como se não tivesse acontecido nada. Eu quero lembrar a quem não lembra ou avisar a quem não sabe que existe uma coisa chamada Magnitsky Act, que foi criada com base num russo advogado que foi morto por tiranos, né? E os Estados Unidos passaram esse Magnitsky Act depois para permitir que o governo americano puna tiranos ou autoridades que desrespeitem os direitos humanos básicos, basicamente transformando-os em párias mundiais. Porque, por exemplo, se o governo americano vai para cima de uma autoridade, digamos o ministro do Supremo, com esse Magnitsky Act, ele não consegue mais ter conta em banco nenhum, porque nenhum banco que opere nos Estados Unidos pode tê-lo como cliente. Para dar um exemplo, entre vários. Imagina pavão supremo que gosta de curtir Key Biscayne tendo que vender sua mansão milionária aqui em Miami e se contentar com Havana, Caracas. Não é moleza, né? Perdeu o visto, já está no radar, já está no pipeline. Lembrando que o Partido Republicano do vencedor Donald Trump tem hoje o Congresso na mão, a Câmara, o Senado e, além de tudo, a Corte Suprema nos Estados Unidos. A faca e o queijo para ir para cima de quem desrespeita os direitos humanos e tenta censurar o seu próprio povo. A briga, meus amigos, está só começando e, como dizia o filósofo Rocky Balboa, não é sobre o quanto conseguimos bater, mas sobre o quanto conseguimos apanhar e seguir em frente. Resiliência é o nome do jogo. Efeito Trump já chegou no Brasil. Inacreditável. Folha de São Paulo publica texto de Bolsonaro. É isso mesmo. Veja o vídeo. Sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. Hoje aconteceu um evento no jornalismo brasileiro inédito. Muitas coisas inéditas começaram a acontecer depois da vitória do Trump. Nós temos aí o Putin já falando em negociação de paz, nós temos o Hamas também falando em negociação de paz, nós temos o Maduro meio que baixando a cabeça, colocando o rabinho entre as pernas e falando que quer ter um bom relacionamento com os Estados Unidos. E nós temos o mais chocante de todos, a Folha de São Paulo, abrindo espaço para o Bolsonaro escrever um artigo na parte de opinião. Como é que é? Deu espaço, Bolsonaro aproveitou e escreveu um dos melhores artigos que a Folha de São Paulo já publicou na sua história. Então vamos lá, a data é 11 de novembro, hoje. Aceitem a democracia. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês entenderem como que isso chamou, o tanto que isso chamou atenção. Chamado a opinar, o povo tem escolhido a ordem e o progresso, o patriotismo, a liberdade econômica e de expressão e respeito às famílias e à religião. Escrito por Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Os ventos da democracia sopram com direção e sentidos bem definidos. Na Argentina... Tô ficando velho, peraí. Ah, melhorou. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas de direita. Alguns analistas e cientistas políticos, poucos confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fosse uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito à família, a religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós da direita vimos levantando há anos, mesmo sob grandes ameaças autoritárias. Nada consegue conter essa onda conservadora. Nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataques do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência. Pois, quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la, simplesmente por meio de violência. A moda é nos acusar de inimigos da democracia.
Mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda em suas derrotas. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral. Quando não, como agora, no vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca. Lamenta-se por ter permitido seus adversários de direita disputem as eleições. Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia. Uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vive uma realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo? Agora mesmo, nas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e mulheres de direita invadiram democraticamente pela força do voto a arena política, num tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros nos diversos partidos surgem as dezenas e centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Alguém sabe? Alguém viu? Não estão em lugar nenhum. Isso mesmo, hein? Não estão em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes, menos alheios à realidade, reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando uma força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. Pode até resistir por algum tempo, a custas de repressão e do uso desenvergonhado dos orçamentos públicos, mas seu destino está traçado. Está destinada à irrelevância, ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político nós vimos isso acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós, da direita, não tão injustamente acusados de extremismo, continuaremos perseverando no caminho que sempre defendemos e da liberdade, da democracia, entendida como governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectado aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando esses não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação de opinião pública. E trabalharemos com a serenidade e obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas e famílias do nosso Brasil. Então, nós temos uma situação tanto quanto inusitada. A Folha de São Paulo decidiu publicar um artigo do Jair Messias Bolsonaro. A mesma Folha de São Paulo que passou os últimos 10 anos atacando o Bolsonaro, soltando matérias com o título "Porque eu torço que Bolsonaro morra", atacando a família do Bolsonaro. De repente, do nada, libera um espaço importante na Folha para que Bolsonaro possa publicar a sua opinião política. Parece que eles estão percebendo que essa onda conservadora é impossível de parar, imbatível, e é melhor se juntar àqueles que vão estar no poder no futuro. Essa é a percepção que eu tenho. Sem falar que o Trump ganhando nos Estados Unidos, eles sabem, isso tem um peso gigantesco aqui na política brasileira. Nós vamos vencer. A gente pode até ser perseguido, alguns de nós sermos presos. A gente sabe que eles vão fazer o que for preciso, até pacto com o demônio. Mas nós não vamos parar. Se não for eu, se não for Bolsonaro, se não for Nicolas, mais pessoas surgirão e a direita e os conservadores vão voltar a resgatar esse país. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.